call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês e comemorando o nosso aniversário de 1 ano no mês de janeiro. Nós vamos fazer o sorteio que nós prometemos no último programa do mês. Vamos logo fazer no início do programa. Quem for sorteado pode vir aqui pegar na TV Vila Imperial, na Avenida Dom Pedro I, 477, tá? Bom, eu vou sortear. Vamos ver. O que eu estou sorteando primeiro? Eu estou sorteando primeiro esse aqui, tá? Carmen Lúcia Ferreira do Carmo, do Valparaíso. Eu vou escrever o que ganhou para eu não me perder, certo? Tudo bem. Agora nós vamos sortear esse aqui, o verdinho. Neide Barroso, do Centro, tá? Isso. Agora o gel grande, né, com babosa. Michele Burger, do Quarteirão Brasileiro, tá? Esse foi o gel grande. E agora a babosa, né? Com a fórmula do Frei Romano Zago. Luísa Cristina da Silva Giardini, do Centro. Bom, eu vou deixar, tá, separadinho para cada um de vocês aqui na estação. É só vocês virem pegar, tá certo? Vamos deixar isso aqui arrumadinho aqui, né? Bem, vamos começar o nosso programa. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, vamos começar o nosso programa. E nós temos, nesse início de 2015, partilhado várias ações em vários níveis diferentes, no nível da alimentação, no nível da vivência do cotidiano, no nível da busca do autoconhecimento, de uma maior aceitação de si mesmo, de uma maior autoestima e confiança em si mesmo, de forma que a gente possa sintonizar a saúde, né, como diz o nosso programa. Então, nós estamos devagar nós vamos falar sobre alimentos incompatíveis, sobre antídotos alimentares, sobre alimentos desintoxicantes. Hoje já vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é fundamental nisso tudo é nós começarmos a perceber que, às vezes, pequenos detalhes aos quais nós não damos importância, eles fazem muita diferença na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Isso é muito importante nós percebermos. A nossa digestão é fundamental, fundamental. Na verdade, as pessoas costumam dizer que nós somos o que comemos. De tudo que eu estudei, eu não concordo com isso. Nós somos o que nós comemos e digerimos, porque se você tiver uma alimentação
espetacular, maravilhosa, mas se você não tiver uma boa digestão, isso vai ser completamente inócuo, não vai te beneficiar em nada, em nada, em nada. Assim como se você comer um alimento muito saudável, mas você comê-lo infeliz, por vários motivos. Você pode comer aquele alimento numa hora em que você está magoada, está chateada, ele não vai ser benéfico para você. Ou até mesmo uma pessoa comer um alimento da qual ela não gosta. É um alimento saudável, mas ela não aprecia aquilo e para ela aquilo é um sacrifício. Aquele alimento para aquela pessoa não vai ser benéfico. Muito pelo contrário. Vocês veem um exemplo clássico disso, que tem aos milhares, né? Crianças que são criadas com uma alimentação extraordinária e vivem anêmicas, vivem com problemas de saúde. Às vezes o irmãozinho come as mesmas coisas e está extremamente saudável. Na verdade, o estado como você come, você ter uma alimentação prazerosa é fundamental na sua boa digestão. E sem a boa digestão, o alimento que teoricamente poderia ser extremamente benéfico, ele pode, muito pelo contrário, ser ruim para aquela saúde, né? Então isso é importante levar isso em conta, que não tem sentido também, se a gente olhar por outros lados, não tem sentido você nascer para viver passando uma vida infeliz só porque tem que comer coisas que você detesta, né? Isso dá reação. Além da lógica da questão, né? Isso realmente não funciona. E você pode ver vários exemplos disso, você começar a observar esse detalhe. Porque muita gente diz, eu nunca ouvi ninguém falar nisso. Tudo bem, está ouvindo agora, mas seria uma coisa assim, dentro do campo da lógica, meia lógica, né? Quer dizer, não pode te fazer bem uma coisa que você come, querendo não comer, repudiando, né? Esse é o primeiro ponto. E, por outro lado, às vezes você até gosta daquele alimento, mas está se sentindo magoada, está infeliz, está ansiosa. Aquele alimento também ele não vai ter a digestão que ele deveria ter. Então, essas questões emocionais, elas interferem e muito na nossa digestão. E, como eu já disse, nós não somos o que comemos, somos o que digerimos. Claro que se nós temos uma alimentação saudável, com coisas que nós apreciamos, a imensidão de alimentos é extraordinária, é perfeitamente possível você escolher coisas que você aprecie dentro do que é bom, do que é saudável, né? Então, se você conseguir comer procurando nesse momento manter paz e tranquilidade, ele sempre vai ser benéfico, você vai ter uma boa digestão e não vai gerar, o que a gente falou tanto nos últimos programas, que são as toxinas, né? Bom, é muito difícil para vocês terem ideia de como isso funciona, disso que eu estou falando agora. É muito difícil a gente precisar o número de células que nascem e morrem no nosso organismo, né, diariamente. Calcula-se que num corpo de adulto, em média, 300 milhões de células novas são produzidas por minuto. É uma quantidade considerável, né? E, naturalmente, esses valores podem variar em função do estado da pessoa. Se ela está saudável, se ela não está, se o corpo está com o seu sistema imunitário ativado, precisando se recuperar de alguma coisa ou não. Então, existem várias. Isso é uma média, né? Como eu sempre digo, nós somos singularidade, não somos iguais um ao outro. Muito pelo contrário, somos únicos, cada um de nós, né? Heráclito, o filósofo grego, de 535 a.C., ele dizia: não podemos entrar em um mesmo rio duas vezes. Da segunda vez, não seremos mais a mesma pessoa e as águas do rio estão sempre fluindo. Então, o nosso corpo, isso vale para tudo, o nosso corpo, ele se reconstrói constantemente. Como eu falei, o tempo varia de pessoa para pessoa. Mas, em média, para vocês terem uma noção mais clara disso, a nossa parede estomacal, em 5 dias, ela não é mais a mesma que era. Tá? Em 5 dias, nós temos uma parede estomacal totalmente renovada.
a cada 3 semanas, os nossos tecidos adiposos, as nossas células de gordura, são totalmente novas, totalmente. A cada 5 semanas, a nossa pele é totalmente outra, O nosso esqueleto, a cada 3 meses, não é mais o que estava, é um novo. Né? A cada 3 meses ele completou o seu processo de mudança, está totalmente novo. Não tem mais célula nenhuma das que tinha antes. Bom, em um ano, 98% de todos os átomos do nosso corpo, de todas as nossas células, são novas. Nosso corpo foi totalmente trocado, mudado, é totalmente novo. E aí eu vou perguntar para vocês, isso é verdade, a própria medicina tradicional afirma isso, a ciência afirma isso e a medicina incorpora isso, apesar de não falar a respeito. Mas sendo assim, eu pergunto, por que vamos supor então, se eu a cada 5 dias tenho uma parede estomacal totalmente nova, se a pessoa tem uma doença, uma úlcera no estômago, por que depois desse prazo ela continua com a doença? Por que ela continua com aquela úlcera? Porque essa memória celular não pode ser interrompida? Por que nós não podemos despertar atenção para isso? Né? Nós falamos tanto no final do ano passado de energia, falamos em várias coisas, mas é preciso despertar para isso. É preciso despertar que alguma coisa faz com que em 5 dias a minha parede estomacal seja totalmente modificada e as células novas, todas elas que chegam, né, encampam a mesma doença que porventura existe ali. Né? E isso vale para todo o nosso corpo. Né? Por que essa memória celular não pode ser alterada? De modo que quando as células chegam novas, né, elas cheguem saudáveis. Por que elas precisam incorporar a doença que está ali implantada? Né? Isso é uma questão para se pensar. Nós não conseguimos, e por mais que eu fale, eu sei que eu tenho que repetir, porque existe muita dificuldade de se conseguir assimilar o fato de que nós estamos em mudança o tempo todo. A minha energia constrói o meu corpo. Né? Isso é uma coisa muito difícil de ser compreendida, aceita, porque não é o paradigma que nós estamos vivenciando. Né? Nós vivenciamos um paradigma em que a pessoa depende sempre de alguém do lado de fora. A pessoa depende de uma pessoa para ser curada, de uma pessoa para fazer isso, de uma pessoa para fazer aquilo, quando tudo que ela precisa, tudo que ela necessita, está nela mesma. Né? E isso é um conceito problemático no dia de hoje, porque isso gera queda de renda. Essa é a questão. Né? Então, há uma tendência muito grande a se colocar, né, essa necessidade de ganho fora. Né? E isso gera esse tipo de conceito. Você cria um paradigma, que é o que aconteceu, criou-se um paradigma em que nós fomos incutidos, né? Fomos condicionados a crer que nós somos dependentes de outras pessoas. E que nós mesmos não podemos fazer nada por nós mesmos. Precisamos correr para aqui, correr para lá e correr para dentro. Né? Não se fala nisso. Quando uma pessoa escuta falar sobre reportagens que estão começando a sair aos montes, né? Pesquisas que foram feitas já, tem até um videozinho que eu já tenho guardado para passar para vocês, em que se fala claramente dos estudos em que foram feitos, em que pessoas em universidades que foram testadas, elas um grupo começou a fazer meditação e o outro não, e esse grupo que meditava conseguiu ter as suas células rejuvenescidas. Né? Então, isso pouco se divulga, porque a meditação não depende de ninguém fora de mim, depende de mim. Né?
E aí uma coisa que a gente tem se batido em falar, e eu vou continuar a falar, e hoje vamos falar um pouco ainda, é sobre o que é meditação. Meditação não é nada assim de outro mundo, não. É uma coisa simples que você pode fazer, como diz Thich Nhat Hanh, de uma forma muito bonita, lavando sua louça, né? É uma forma de meditar. É só você estar ali, centrada no que você está fazendo. Meditar é você estar presente inteiramente no seu aqui e agora. Então, se você estiver lavando a sua louça, presente ali no que você está fazendo, né? E se você tiver dificuldade, você pode ir repetindo: eu estou lavando louça. Isso é uma técnica budista. Eu estou lavando louça, eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Se você fizer isso, você está meditando. E está lavando a sua louça, né? E com certeza você está trazendo benefícios para a sua saúde. Bom, nós na realidade não percebemos muito bem, isso que eu estou falando do rejuvenescimento, que nós temos 3 idades. Nós temos uma idade histórica, que é a nossa idade contada através do tempo, né? Nós vivemos hoje num mundo que tem 4 dimensões, né? A física já nos levou a isso. São 3 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo. Então, se a gente usar esse tempo, nós vamos ter uma idade histórica. Mas nós vamos ter também uma idade física. A idade física é a idade que esteticamente nós aparentamos, né? E vamos ter também uma idade biológica, que é a idade que o nosso corpo realmente possui, em função de se ele é saudável ou não, se foi muito gasto e consumido durante a vida da pessoa, ou se ele foi conservado e bem cuidado. Isso vai dar uma idade biológica, o estado em que os órgãos dessas pessoas elas se encontram, né? E hoje em dia se coloca muito em detrimento essa questão interna, né? Apesar de que quando a pessoa fica doente, ela fica com muito medo de ser alguma coisa séria, existe sempre essa colocação, né? A pessoa normalmente coloca-se em detrimento da estética da aparência. E foi assim, nos primórdios da humanidade, que surgiram as doenças internas, porque as doenças sempre se manifestavam, né? Hoje em dia as medicações não permitem isso, mas ela sempre se manifestava externamente. Era um miasma externo, que a gente chamava de psora, não da psoríase. A psoríase, o nome da psoríase veio depois. Mas é um miasma que se manifestava externamente. Como as pessoas tentavam encobrir, ele ia para internamente, e aí ele afetava o órgão. Esse foi o processo das doenças terríveis que existem hoje em dia, né? Se elas tivessem sido tratadas adequadamente quando surgiam externamente, essa energia perversa não teria entrado no nosso corpo e se transformado numa coisa mais séria, né? Bom, então existe uma outra idade que rege todas essas, que é a nossa idade mental. Vocês viram nos programas do final do ano passado a questão de que energia é massa, massa é matéria, energia é matéria, matéria é energia, né? É melhor colocado assim. Então, a nossa idade mental, o nosso estado mental vai construir o nosso corpo, vai moldar, né, o nosso corpo como ele é. Você, na verdade, no corpo, você tem espelhado o que você é internamente, como você está internamente, né? Vamos ver mais ou menos por que disso. O nosso corpo, o processo principal dele, né, até para se sustentar, é a digestão, né, que foi o que a gente começou falando. A digestão, ela tem 2 tipos de funcionamento, né? Esse nós não falamos ainda, pelo menos nesse programa de hoje. Ela tem a digestão física, que ela digere o alimento que nós comemos, mas ela tem a digestão ao outro lado, e isso vai explicar por que a gente falou agora há pouco a respeito das interferências emocionais no nosso processo digestivo. Ela tem a digestão, né, emocional. Você também digere o ambiente à sua volta, você tem que digerir os seus problemas, você tem que digerir as coisas pelas quais você passa.
E quanto mais, é uma ironia muito grande isso, mas quanto mais você se ilude e tenta esconder isso tudo e viver na ilusão, mais isso vai ficar não digerido, porque você está escondendo de você mesmo. E à medida em que não está digerido, vira toxina, vira e se transforma em uma doença, né? É importante que nós temos que ter clareza sobre esse processo, de como ele funciona, que o nosso processo digestivo, ele é físico e emocional. E esses dois tipos se influenciam mutuamente. Claro que se eu estiver muito bem emocionalmente, mas comer coisas que não seriam propícias para eu comer, claro que vai interferir também. Os dois se influenciam mutuamente, né? Um não anda sem o outro. Agora, você, por exemplo, você às vezes está conversando com uma pessoa e ofende ela, magoa ela, e você vê literalmente, né? Só para vocês terem mais alguns dados para poderem avaliar isso, você vê literalmente ela engolindo aquilo. Você vê aquela agressão descendo pela garganta dela, né? Porque é assim que funciona, né? Muitas vezes, até você fala, olha, ela engoliu aquilo que o fulano fez. A pessoa engole e não digere, né? Muitas vezes ela engole para não sofrer, né? No conceito dela, ela vai diminuir o sofrimento dela. Esses processos que eu estou falando normalmente não são conscientes. Ela, para diminuir o sofrimento dela, ela vai esconder aquilo atrás do muro, vai deixar aquilo escondido, aquilo vai se transformar no que se poderia chamar de sombra, né? Aquilo vai ficar andando junto dela como uma sombra, sem nunca conseguir vir à tona. E aquilo provavelmente pode ser a origem, né? Normalmente aquilo, e às vezes vários somados, vários acumulados, vão ser a origem de uma doença muitas vezes, dependendo do conteúdo, do que foi colocado, do que aconteceu, uma doença séria. A solução? Começar a deixar isso vir à tona, né? Porque o sofrimento que aquilo provoca é muito menor. Você sofre, aprende a lidar com aquilo, digere aquilo, né? E resolve. Eu não estou dizendo que é fácil, sem sombra de dúvida. Eu não falei que é fácil, mas eu falei que é como cortar o rabo do cachorro aos pouquinhos para ele sofrer menos. É óbvio que ele vai sofrer mais. Se você resolve logo o problema, você resolve. Você vai passar por um tempo de sufoco, mas você uma hora aprende a lidar com aquilo e se liberta daquilo. Se torna uma pessoa livre. E, caso contrário, você fica com aquilo ali, gera angústia, gera depressões, quando não gera doenças gravíssimas, e você fica com aquilo ali remoendo, e remoendo, e remoendo, e aquilo fica eternamente, e é uma dor corrosiva, que é muito pior do que você sentir aquela dor de uma vez por todas e se libertar dela, não é? Repito que não é fácil, mas repito que é perfeitamente possível, né? É só uma questão de você se decidir a olhar para dentro de você mesmo. Isso aqui é fundamental. Então, a cada dia, todos os dias, quando nós acordamos, na verdade, nós temos liberdade para escolher. Não só os alimentos que nós vamos comer naquele dia, mas qual a roupagem emocional que nós vamos vestir naquele dia. Eu tenho todo o direito e é uma obrigação minha, né? Ter consciência da roupagem emocional que eu vou vestir naquele dia, ter consciência de como é que vai ser o meu humor, se eu vou procurar ser feliz e gentil com as pessoas, ou se eu vou simplesmente acordar dentro daquele humor horrível e não fazer nada para mudá-lo. Até a nível de dor, né? Se você acorda com humor, sentindo dor, não está legal, mas você respira fundo, procura se equilibrar, procura se centrar, procura mudar o teu humor, né? Aquela dor começa a se diluir, né? Uma grande parte da dor que nós sentimos, da dor física que nós sentimos, tem a ver com tensão, né?
Quando nós colocamos tensão, a nossa dor aumenta e muito. Se nós conseguimos relaxar, soltar, nos libertar disso, a dor diminui e muito, e muito. Então, dá essa dica aí para vocês. E vou lembrar de novo, Epicuro, que é um filósofo grego de 270 a.C., ele dizia isso tudo que a gente falou de uma forma muito bonita. Ele dizia, a boa digestão é a base de toda a bondade humana. De toda a bondade humana. Né? Nós fazemos processos inconscientes muito... São processos que a gente não traz à consciência, né? O inconsciente, na verdade, não existe, mas eu diria que são processos que nós não deixamos, não queremos pensar sobre eles. Então, muitas vezes, quando a pessoa acorda de mau humor e age de mau humor e dando patada em todo mundo, quando isso acontece, muitas vezes a pessoa está, de uma certa forma, pensando, poxa, fulano não me trata bem, então eu vou tratar todo mundo mal, eu vou reagir, porque ele vai pagar, porque ele me fez. E na verdade, quando você tem atitudes dessa, de querer fazer o outro pagar por coisas que você acha que ele te fez, você isso está vindo contra você, não é contra ele. Né? O que ele fez ou deixou de fazer é problema dele, ele vai acertar as contas com o divino. Né? Agora, o que você faz, não importa se você acha justificável ou não, sempre vão ser contas que você tem que acertar. E aquilo vai se virar contra você, não contra o outro. Porque o que você faz é responsabilidade sua e o que o outro faz é responsabilidade do outro. Certo? Bom... Lembrando, dentro do que falou Epicuro, a boa digestão é a base de toda a bondade humana, vamos lembrar de novo que esse processo, ele inclui o alimento, né, que pode ser alimento físico ou pode ser alimento emocional. Inclui a digestão e inclui a assimilação pelo corpo, porque você também pode ter um processo que inicia uma digestão e o corpo não assimila. Né? Não existe essa... Se não houver harmonia nesses três processos, né, o corpo vai fatalmente produzir toxinas. Vocês lembram que nós falamos no último programa sobre a produção de toxinas e de como as toxinas é a origem de toda e qualquer doença no corpo humano. Tá? Bom, no mundo empresarial, costuma-se dizer que o que separa os loucos dos ousados são os resultados. E aí eu perguntaria, né, o que significa ter resultados? Isso é uma questão que as pessoas pensam um pouco a respeito quando tomam uma atitude. Né? Então, eu, por exemplo, eu estou fazendo uma colocação para vocês pensarem a respeito. Uma das coisas que eu vejo assim, mais claro como exemplo disso é quando as pessoas falam em afinar o sangue. A pessoa está com um problema qualquer, tem um problema cardíaco, então ela tem que afinar o sangue. Aí ela tem que tomar uma alopatia que vai afinar o sangue dela. Né? Isso não é solução. Isso aí é loucura. Né? Não é ousadia. Né? Porque, na verdade, você vai afinar o seu sangue. E, na verdade, esse sangue, ele não precisa ser afinado, ele precisa ser desintoxicado. Na hora em que você limpa o seu sangue, na hora em que você desintoxica o seu sangue, na hora em que você limpa ele automaticamente vai ter uma textura muito mais fina, né? Mas sem estar em desequilíbrio. As cicatrizações vão se manter iguais, até melhores. Se você cortar o dedo, não vai ter aquele sangramento, porque o sangue começa a ficar fino demais. Aí a pessoa vai e tem que tomar remédio para coagular, porque o sangue não coagula mais. Quer dizer, isso gera uma bola de neve. E, na verdade, quando você desintoxica o sangue, tudo funciona bem, porque ele vai estar limpo, fluindo muito melhor, levando-se ainda em consideração que o sangue, o significado metafísico do sangue é por onde flui a alegria.
Imagina um sangue extremamente intoxicado, como é que está a alegria da pessoa, né? Esse é um ponto. E o segundo, esse sangue que está cheio de toxinas, né? Ele ainda é afinado, ele cada vez provoca um maior desequilíbrio nele, né? Quer dizer, vira uma catástrofe, né? Por isso a pessoa muitas vezes tem que acordar de mau humor, tem que acordar chata, dando patada em todo mundo, porque a coisa fica complicada, a alegria dela está totalmente intoxicada, né? Então, existem várias maneiras da pessoa desintoxicar o organismo, nós mesmo aqui já falamos várias, mas existem muitas maneiras de você desintoxicar o seu sangue, até uma dieta de frutas, nós vamos falar mais à frente, uma pessoa que esteja numa situação muito difícil, fazer uma dieta de frutas, né? São coisas que você vai limpar o teu sangue sem colocá-lo em desequilíbrio, né? E nossas escolhas alimentares físicas e nossas escolhas alimentares emocionais, né, são muito importantes. E nós no programa passado falamos, eu vou repetir aqui para vocês, porque muitas vezes as pessoas querem fazer certas coisas com o seu corpo, como é o caso, por exemplo, muita gente quer emagrecer, mas fazendo coisas que não vão trazer saúde e equilíbrio. Existem tantas outras que vão trazer saúde e equilíbrio, como, por exemplo, fazer exercícios. O exercício, ele tira a inércia do corpo. Eu já expliquei isso para vocês no programa quando eu falei de Ayurveda, inclusive. Ele limpa essa inércia que o corpo muitas vezes está. E limpa, você está com toxinas, vamos dizer, acumuladas nas juntas, já está tendo artrose, artrite. Mexer vai limpar e vai curar. Deixar quieto vai piorar, tá? Há uma tendência grande, eu não posso mexer porque dói. É o contrário. Como dói, eu estou tendo que mexer, porque a energia está parada, a energia está morta e vai ficar cada vez mais morta, mais intoxicada ali dentro. Então, mexer. Tá ruim? Tá doendo? Vamos devagar, começa com jeitinho, né? Procura um local que possa orientar em como fazer isso, mas fazer, né? Existem casos nos Estados Unidos, aqui também deve ter, mas lá se divulga mais, de pessoas que só com exercícios, existe inclusive uma moça, eu li algum tempo atrás, uma atriz que fez A Gata e o Rato, ela tinha dores terríveis nas juntas e só com exercício ela curou tudo, só com exercícios, né? Mas exatamente, o início desse processo é doloroso, porque a pessoa tem que começar a mexer numa região que está dolorida, que dói, mas é por aí, é por aí. É exatamente porque a energia está parada, está estagnada, que você tem que mexer com aquilo e botar energia para mexer, se locomover, botar aquela energia para fluir naquela região. Os teus meridianos têm que começar a deixar a energia fluir por ali, né? Dentro dos exercícios, né, os exercícios principais e fundamentais para quem quer ter saúde são os exercícios de alongamento. Não tem exercício que se compare a um exercício de alongamento. Tem dores na coluna? Alonga. Alonga que as tuas vértebras vão para o lugar e você vai ficar totalmente curado das suas dores. Mas a minha vértebra já saiu do lugar e papapá. Vai, devagar, vai. O nosso corpo tem uma capacidade e um poder de regeneração que é indescritível. É indescritível, né? Milhões de pessoas conseguiram isso. Por que cada um de nós não pode? Pode. Agora, se você for fazer isso pensando, eu vou piorar, vai piorar. Vai piorar, é melhor não fazer. Continua com as tuas dores, vai para os remédios, faz o que você achar melhor, que não seja isso. Eu digo sinceramente, não faça isso porque vai ser pior. Agora, se você se dispuser a ouvir o seu corpo, a escutar o seu corpo, a dar atenção ao seu corpo, inicie um processo de alongamento. No começo dói um pouco mais, e aí você no dia seguinte volta e alonga mais um corpo. À medida que você for fazendo isso, se você começar a treinar mais
cada vez mais esse ouvir o seu corpo, né? Mesmo que você tenha uma pessoa que te auxilie, você vai para uma academia, aprenda a ouvir o seu corpo. O profissional pode te ajudar dentro de limites, porque o teu corpo só você pode ouvir. Claro que um bom profissional vai conseguir perceber coisas em você que muitas vezes nem você mesmo percebe. Mas de qualquer forma, quem tem que ouvir o seu corpo é você. E ouvir o seu corpo significa não ter medo de fazer com que ele se mova, porque foi para isso que ele é feito. Ninguém nasceu para ficar petrificada. Por isso nós temos juntas. Juntas são feitas para serem mexidas e não para ficarem paradas, estáticas. E é isso que gera doença. É esse processo de estaticidade que gera os problemas. Então, mexam as juntas, alonguem elas. Isso é fundamental para a pessoa se libertar de qualquer problema que ela tenha desse tipo, né? Então, se você fazer exercícios, excelente. Insira exercícios de alongamento nesses seus exercícios. Você vai ver como os resultados vão ser extraordinários, extraordinários. Bom, nós somos, talvez 80%, eu não tenho o número exato aqui, mas é na faixa de 80% de água o nosso corpo. Então, é imprescindível que nós tomemos água. É imprescindível que nós tomemos água, né? É uma média de 2 litros de água por dia, sendo que uma grande parte dessa água deveria ser ao acordar. Nós já falamos sobre isso, quando a gente acorda, várias toxinas, gorduras no nosso corpo estão ali estáticas e vão começar a se movimentar. E a água vai promover uma limpeza nisso, vai fazer com que isso flua e não fique sedimentada em nenhum local em particular no nosso corpo, né? Por isso que eu coloco sempre o limão com algumas gotas, a água morna com limão, com algumas gotas de limão pela manhã, porque é o horário em que realmente você tem a oportunidade de fazer uma boa limpeza no seu organismo. Outro fator, dormir. Dormir. O sono é extremamente curativo. Quando eu falo dormir, eu não falo que muitas pessoas às vezes estão doentes ou estão com depressão e ficam o dia inteiro deitadas ou deitadas vendo televisão. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de dormir. Dormir sem nada que afete os seus sentidos. Ou seja, de forma que o seu corpo possa realmente relaxar e descansar. Um bom sono, né, faz milagres. Faz milagres. Mas eu estou falando de dormir, né? Tem gente que passa horas e horas na frente da televisão, como umas pessoas já me disseram, dormiscando, entendeu? Aí depois vai dormir de noite, chega de madrugada, acorda. Não dormiu, nada serviu para nada, né? Foi tudo infrutífero, né? De repente, se fica dormiscando na TV, não fica dormiscando na TV, vai fazer uma atividade manual, que é muito mais saudável. E aí de noite vai conseguir deitar na cama e dormir pelo menos 8 horas de sono. Vai conseguir descansar realmente. Quando é criança, né, as necessidades de sono são partidas. Ela tem necessidade de sono, não tem ainda um corpo formado para ficar muito tempo desperta. Mas no adulto, ela pode perfeitamente ficar o dia inteiro acordada e dormir à noite. Se for benéfico, se a pessoa se sentir bem, dorme uma pequena soneca de tarde, né? E pronto, acordou, está acordada. Foi, dormiu a soneca, acordou da soneca, está acordado, né? E aí sim, quando chegar de noite, vai deitar, vai dormir, vai descansar. Mas não é deitar e dormir com a TV ligada. Os sentidos não relaxam, o corpo não descansa como deveria. Vai ter sempre sentidos ligados em função daquilo que está à sua volta. Isso não é um descanso verdadeiro, né? Agora, se for um descanso verdadeiro, 8 horas de sono por dia, podem até muitas pessoas que têm algumas doenças, que não descansam e não conseguem, não consigo dormir mais 4 horas por noite. Se começasse a dormir, né, de repente teria um progresso na sua cura extraordinário.
Realmente, isso é uma coisa perfeitamente possível e acontece muito. Outra coisa, muita gente acha, principalmente quem quer fazer dieta, eu vou pular a refeição, deixo de comer uma refeição. Não pule o café da manhã. Divida o seu dia em tantas refeições. Não, eu vou ter essa refeição, essa e essa, e faça isso. Cumpra essa sequência que você estipulou, né? Agora, não tem uma sequência e de repente pule uma. Você vai ter um intervalo grande aqui e depois um pequeno lá. Se você acha que só precisa de 3 refeições por dia, faça o cálculo para isso e tenha 3 refeições por dia. Seu corpo vai se adaptar, vai redistribuir a energia e se for alimentações saudáveis, você vai ficar muito bem nutrido, tá? Teu organismo vai até, né, muitas alimentações um dia eu não acho nem benéficas, o organismo não descansa nunca, né? Mas quem gosta, tudo bem. Seja como for, o importante é você não fazer saltos. Se você quer ter 3 refeições, programe. Se eu vou tomar um café, vou almoçar e jantar, acabou. Mas não programe 5 e de repente pulou uma. Não, isso aqui não é legal, né? Programe já como você quer fazer, né? Faça um planejamento para a sua vida e tente cumpri-lo, né? Isso aqui é importante. E a outra coisa é você usar temperos e especiarias na sua alimentação diária. No Ayurveda, o princípio da cura é esse, né? Na medicina oriental também mas não se destaca tanto essa questão do uso de especiarias e temperos dentro da alimentação diária. Nós falamos já um pouco sobre isso e nós vamos falar um pouquinho de novo, que nós já falamos do limão, né? Que o limão é excelente, inclusive a água morna com limão, com algumas gotas de limão pela manhã. Nós já falamos na babosa, que é um excelente desintoxicante do corpo, né? Vou relembrar vocês do alho e da cebola, que são temperos que deveriam ser usados, a não ser quem está querendo entrar em processos avançados de meditação, tá? O alho e a cebola são excelentes para ativar o sistema circulatório, previne o colesterol, previne infarto, é anti-inflamatório, é antioxidante, ele elimina os radicais livres e previne o derrame cerebral. Quer dizer, vocês veem aí 2... Eu tinha a imagem antes também, eu esqueci de pedir, que era do limão e da babosa também. São dois elementos muito importantes na nossa saúde, tanto o limão como a babosa, eles são excelentes. O limão e a babosa. A babosa, se você tiver babosa em casa, você pode fazer que nem o Frei Romano ensina no livro, você pode bater a babosa, a folha inteira, tá? Com aguardente e mel, e é excelente, não só como nutritivo, né, como tônico para a saúde, mas para limpar o sangue. É espetacular. Eu faço uso da babosa há mais de 14 anos, uma vez ao dia, porque não tem necessidade de mais, não para cura, mas para manutenção, para conservação da saúde, e eu digo, é realmente excelente, né? Excelente. Principalmente eu vi as diferenças quando eu comecei a usar, que existia, eu tinha vários problemas e eles acabaram, inclusive enxaqueca que eu tinha, nunca mais fiquei sabendo que era isso. Bom, o terceiro é a canela, o cravo e o gengibre. Né? Acostumar foi fazer uma receita, um arroz doce, uma litria, coloca canela, coloca cravo. Né? E o gengibre, existem várias formas de se usar, inclusive o chá. O gengibre é excelente. A canela, na quantidade de 1 colher de chá diariamente, ela reduz significantemente o açúcar no sangue, beneficiando os diabéticos. A canela, ela combate também a hipertensão arterial e equilibra o colesterol. O cravo, ele também reduz os níveis de açúcar no sangue, corrige distúrbios do estômago, indigestão, vômitos, diarreia, náusea e flatulências. Ele também é um vermífugo natural
E o gengibre, ele é bactericida, é desintoxicante também. Tomar chá de gengibre é excelente. E você pode tomar chá de gengibre com canela, né? A canela é muito usada para fazer chá. E ele age no sistema digestivo, para enjoos, náuseas, agindo também no sistema circulatório. Então, vocês veem, rapidamente eu dei algumas coisas para vocês que vocês podem fazer uso no dia a dia de vocês e que pode fazer uma modificação muito grande na saúde de vocês. A questão toda, eu repito, é que se não tem o nosso paradigma, não fala disso. Nós não tem, como dizia Hipócrates, a consciência de que o nosso alimento é o nosso remédio e de que através dele nós podemos nos curar, como no Ayurveda. O Ayurveda, através da alimentação, você faz basicamente todo o processo, com algumas ajudas físicas, alguns processos físicos que existem no Ayurveda, né, alguns tratamentos físicos. A alimentação, as especiarias, são um remédio. Nós vamos falar nos próximos programas de outros que são extraordinários e são usados no Ayurveda para cura, mas esses são comuns, todo mundo tem, são fáceis de serem encontrados, né? E as pessoas podem usar sem medo e com vontade, né? Até o alho e a cebola, como eu frisei, a não ser que a pessoa tenha necessidades espirituais avançadas em relação à meditação, né? Ele é excelente, recomendado até em tratamentos contra o câncer e tudo, o alho e a cebola. Então, são coisas excelentes que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. Um outro que também é excelente é o chá verde. O chá verde é maravilhoso. Inclusive, uma coisa que vocês podem fazer é fazer chá verde de manhã. Eu faço isso. Muitas vezes eu uso chá verde para fazer isso. Eu chego de manhã, eu já tenho aquela caneca, eu faço chá verde, já coloco na geladeira e eu tomo chá gelado, é o iced tea, né? E o chá verde, ele é excelente, tem uma imagenzinha dele também. Ele é antioxidante, o chá verde, ele elimina os radicais livres, ele é usado no tratamento e na prevenção do câncer, ele é rejuvenescedor, ele queima gorduras, ele equilibra o colesterol e fortalece artérias e veias, prevenindo doenças cardíacas e circulatórias. E, além do mais, ele é diurético. Eu já comentei com vocês, um dos programas, de um artigo que saiu sobre, numa dessas revistas, falando de que, às vezes, era perigoso tomar o chá verde, porque a pessoa tomava algum remédio e desequilibrava. Na verdade, quando você fala uma coisa dessa, aí você diz, tira o chá verde. Por quê? Se o chá verde é que é o natural. Se você toma o chá verde e simplesmente vai, vamos dizer, equilibrar a sua pressão, então o problema não está bem colocado, né? Quando você toma uma medicação, né? O Dr. Deepak Chopra fala isso num dos livros dele, não me lembro qual deles, mas ele fala isso com bastante clareza. A pessoa tem que tomar uma decisão. Ela prefere continuar com aquela alopatia ou ir diminuindo gradativamente e colocando uma outra coisa que simplesmente só vai fazer bem para ela, não vai ter nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral, nada, né? Porque faz efeito. Lembrem-se, como já fiz um programa só sobre isso, que são das ervas que são feitos o remédio, só que são apenas tirados alguns princípios ativos. Tira um princípio ativo daqui, tira outro princípio ativo de outra, e aquela planta perdeu totalmente a harmonia ali no remédio. Por isso ele tem efeitos colaterais, o que seria uma boa sugestão, começarem a ler as bulas dos remédios que tomam, né? As pessoas têm medo, mas não se justifica você ter medo de ler uma coisa que você está tomando, não faz muito sentido. Bom, nós falamos da interferência emocional que existe na nossa digestão e que a nossa digestão também tem que digerir não só a alimentação física, mas nosso alimento emocional. E no programa passado eu mostrei uma imagem que eu vou mostrar hoje de novo, né? Que são as palavrinhas mágicas. Elas são sempre uma decisão que podem nos ajudar e muito na recuperação da nossa saúde. O maior beneficiado quando nós usamos essas palavrinhas mágicas, quando nós usamos de gentileza,
não é o outro, por incrível que pareça, somos nós mesmos. A própria pessoa ela é beneficiada quando ela procura ser gentil. Ela fica mais leve, ela ganha uma certa alegria quando começa a colocar isso em prática. E, na verdade, nós temos muita dificuldade em ser gentis, dificuldade em reconhecer nossos erros. Queremos, normalmente, estar sempre certos. Não importa se estamos certos ou se não estamos certos, nós queremos estar certos. E tampamos, eu costumo dizer, tampamos o sol com a peneira, né? Muitas vezes nos iludimos para nós mesmos, né? E muitas vezes fica difícil sorrir quando a gente às vezes fica zangado sem motivo. Na verdade não é sem motivo, tem alguma coisa lá dentro que está proporcionando isso, que a gente não está deixando vir à tona. Então, limpar isso, limpar todo esse processo é uma coisa extremamente prazerosa. É uma maneira de você plantar ações que vão repercutir na sua saúde. Preste atenção que as palavrinhas mágicas, quando você fala olá, bom dia, muito obrigada, ou por favor, com licença, desculpe, ou eu coloquei lá também, não sei se vocês perceberam, que é o sorriso, só o sorriso vale mais do que qualquer uma dessas coisas, né? Então, todas essas coisas, elas podem ser ditas com outras palavras. Você pode dizer muito obrigado por alguma coisa, muito obrigada para isso, muito obrigada. Você pode falar de outra forma, olha, gostei muito. Existem várias formas de você pedir com licença, de você dizer olá, de você dizer por favor, ou então só você sorrir, como eu coloquei aí, né? Só o sorrir, né? Pode ter milhões de significados e vai ser sempre benéfico, né? Então, essas palavrinhas, elas podem ter várias roupagens, várias formas, né? E quando temos dificuldade de nos sentir bem com nós mesmos, aí eu vou falar alguma coisa rapidinha para vocês pensarem durante essa semana. Uma grande solução é meditar, né? Meditar é entrar, né, em comunhão com a nossa alma, é começar a partilhar de nós mesmos, é estar presente por inteira naquele momento, né? Existem várias formas de você fazer isso. Hoje nós vamos mostrar, né, como meditar em um momento. Vocês podem fazer o exercício junto com o videozinho, né? Que é exatamente para quem não tem tempo, mas está em busca de alegria e da cura. Então vamos lá nosso videozinho? Since you're watching this video, I'll bet you want to meditate but don't have time. Maybe you've tried to meditate but had some trouble. Maybe you had a wonderful experience meditating over there, but just can't find that same feeling over here. Well, my name is Marty Borison, and in this video I'm going to introduce you to the technique of one-moment meditation. Then you can meditate whenever you need to. Like when you're feeling stressed, or feeling angry. Maybe you're having trouble sleeping. Or you're feeling anxious. Or you just need a new idea. Although one-moment meditation is ultimately about meditating in a moment, we're going to start with a minute. We start with a minute because a moment goes by so quickly that it's very hard to notice. But a minute is like a moment with handles on it. You know where it begins and where it ends, so it's easier to grasp. If you're ready, we'll do the basic minute now. You might want to shut the door, or at least tell people you're not available for the next minute. You don't have to tie yourself in knots for this. Just sit with your legs planted firmly on the floor. Try to sit up straight, but don't be rigid. It's as if your head were being lifted up away from the weight of the world.
Think of it as cosmic traction. Now put your hands in any position that's balanced, symmetrical, and still. Like this, or like this. During the minute, simply focus on your breathing, moment by moment. Of course, even in the space of a minute, you will get distracted. That's perfectly normal. It doesn't mean you're doing it wrong. But as soon as you notice that you're distracted, just think, and bring your mind back to your breathing. I'll ring a bell so you know when to start and when to finish. Ready? Then close your eyes. Oh, one more thing. It's okay to smile. And go. As you open your eyes, notice how you feel right now. Maybe a little bit refreshed, a little bit more awake, a little bit more open-minded. Not bad for a minute. And the more you do it, the better it gets. But please don't ever do the basic minute for longer than a minute. Don't be macho about it. Because the point of the basic minute is to show you that you can make a meaningful change in your state of mind quickly. So if you do it for longer, you're cheating. With 1 moment meditation, you can also learn how to do the portable minute, which is very useful when you're standing in line, on a train, or stuck in a boring meeting. You can also learn the bonus minute, the surprise minute, and the emergency minute. With 1 moment meditation, you can also learn how to reduce the length of the basic minute step by step until it only takes a moment. And when you can meditate in a moment, your whole day can be filled with meditation because it takes no time at all. Bem, então, apenas relaxe, preste atenção na sua respiração, perceba o seu corpo, permita-se estar completamente presente no aqui e agora. O passado e o futuro não estão mais aqui, como na verdade não estão, né? Só que como eles não estão aqui, eles não estão também os medos e as ansiedades que eles trazem com eles, né? Apenas repouse no momento presente e sorria, né? Não é tão complicado, vocês podem se orientar por esse videozinho, eu vou colocar na página do Facebook, vocês podem até usá-lo para fazer isso novamente, né? E vocês, depois de experimentarem, compartilhem a experiência de vocês conosco. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu lembro que quem tiver interesse na fórmula pronta da babosa, nós temos, né? Ela pronta para ser tomada. Ela vem com geleia real, com a babosa, que é o aloe vera, e o mel, né? É só entrar em contato 2237-0720. Nós temos também o álcool gel higienizante com aloe vera, né? Que é o álcool gel mais o aloe vera, que é a babosa, né? Temos nesses 2 tamanhos. Quem tiver interesse,
É só também entrar em contato, 2237-0720. E temos o Lota e o higienizador lingual. Higienizador lingual, vocês viram até no último programa, para tirar aquela saporra que fica na língua, né, que são toxinas. E o higienizador nasal, que é o Lota, que serve para vários tratamentos, como pode ser simplesmente usado como, assim como você escova os dentes, pode usar também o Lota para lavar o teu sistema respiratório, né? É uma coisa muito boa. Bom, nós contamos sempre com vocês, o nosso horário é sexta-feiras, a 1h da tarde, logo após o programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa. Nossas reprises são segundas-feiras às 3h da tarde, às 15 horas, e quartas-feiras às 5h da tarde, às 17 horas. O programa pode ser visto pela TV Imperial, canal 19, no canal 19 mesmo, na internet, na página da TV Vila Imperial, pela internet, né? E vocês também podem entrar no Facebook e procurar a página da TV Vila Imperial. Lá vocês podem assistir também pelos dispositivos móveis de vocês, através da página da TV Vila Imperial da internet. E vocês podem ter acesso a toda a nossa programação, os nossos programas eu coloco na nossa página, na página do Facebook do Sintonizando Saúde. Vocês entram lá no Facebook, Sintonizando Saúde, vocês podem curtir nossa página para ter acesso a toda a nossa programação e lá eu coloco todos os programas, né? Alguns dias depois do programa eu sempre coloco um ícone lá para vocês poderem assistir os nossos programas e coloco outras coisas também lá. Se vocês curtirem, vocês vão ter sempre acesso. Se alguém quiser escrever, né, pode escrever e enviar aqui para a TV Vila Imperial, na rua Dom Pedro I, 477, CEP 25 610 020. Né? Alguém, de repente, gosta de escrever. Bom, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always